Olá amigos, meu nome é Felipe Barbato, esse é o canal Compartilhando. Eu estou na casa do Deitz e a Leila e nós vamos compartilhar o que nós temos aprendido juntos. Eu quero compartilhar sobre o coração e as atitudes de um desertor. Eu tenho aprendido com a carta de 2 Timóteo que Paulo está preso e passando um tempo muito difícil. Ele tem aprendido com algumas coisas que ele experimentou pessoalmente. Ele estava numa situação onde irmãos abandonaram. Na primeira defesa dele, ninguém compareceu. Os irmãos sumiram e saíram da vida de Paulo. Então ele está animando a Timóteo a permanecer com profundidade nos relacionamentos. Então essa carta ela é uma orientação a Timóteo não se guardar, mas se lançar de forma assim, profunda, real e verdadeira em relacionamentos por amor a Jesus. Então Paulo tinha experimentado dor e sofrimento de abandono de irmãos que desertaram da vida dele. E eu queria ler o texto que Paulo fala aqui, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. E o que eu queria abordar é o seguinte, é que o coração de Paulo está guardado, ele não culpa os irmãos, mas eu queria falar do coração dos irmãos que abandonaram, que decidiram construir relacionamentos a partir de um lugar confortável, onde a atitude do coração deles gera um abandono na vida do seu irmão e do companheiro. Então, eu pensei muito sobre isso e tenho aprendido com isso. De como que um relacionamento superficial faz com que a vida do meu irmão em determinada área se torne um deserto. E Paulo estava falando e animando Timóteo a não agir dessa forma e não viver dessa forma. E pensando assim em tudo que eu experimentei em igreja e vivi, e eu percebi como eu já fiz isso e como eu já agi dessa maneira. Como que eu me relacionei e participei de reuniões e estive na vida de irmãos, mas eu estava me relacionando a partir de um lugar confortável para mim. Então eu conhecia pessoas, parecia que eu pertencia àquele lugar, parecia que eu pertencia a essas pessoas, mas no fundo eu não pertencia. Era superficial, era só para me mostrar, ou para parecer seguro, ou para parecer legal. Então tinha a ver com toda uma estrutura assim, aparente e não interna. Então o coração de um desertor, ele se mostra de uma maneira parecendo estar seguro, mas interiormente ele não se lança, ele não se abre, ele não se entrega de maneira completa ou perene, né? Então esse coração ele gera um caos, tanto na vida de um irmão e como na vida dele pessoal. Isso porque eu descobri na minha própria vida que eu quero me manter intacto. Eu guardo meu coração de ser tocado pelo Evangelho, eu guardo meu coração de ser tocado pela palavra, ou ser tocado por um irmão, ou por uma pessoa, ou por um amigo. Por quê? Porque há coisas dentro de mim que eu não quero que sejam transformadas ou descobertas. Então eu prefiro desertar, eu prefiro sair e não sofrer o dano de uma mudança, ou de mudar o meu ponto de vista, ou de perceber algo em mim que precisa ser mudado ou esclarecido. Então eu me mantenho como perto, mas não tão perto o suficiente, né? Eu me aproximo, mas eu não me lanço tanto. E então eu guardo parte do meu coração e não me relaciono de maneira profunda e verdadeira. Vale a pena lembrar que o dicionário da língua portuguesa diz o seguinte sobre o desertor: é aquele que deixa a tropa sem autorização, aquele que abandona suas convicções, seu compromisso e a causa de que antes defendia. Como está seu coração? Você percebe que às vezes nós escondemos, nós agimos de maneira superficial, nós queremos nos manter dentro de uma segurança construída assim fora da palavra. Eu queria te animar
a você viver o contrário de ser um desertor. O contrário de ser um desertor é povoar, é colonizar, é perseverar, é se manter, é cooperar, é se doar, é se entregar por uma causa, é se entregar por uma pessoa, é se entregar de uma forma real. Porque você não só recebe das pessoas, mas você aprende, você toca e você é tocado. Quero te incentivar a viver esse novo de Deus através de Jesus, através do Espírito Santo, através de uma relação assim pura e verdadeira que nós temos visto que muitos homens e mulheres no decorrer da história eles viveram. Então nós precisamos ser perseverantes, constantes, por causa da palavra e por causa de Jesus. Essa é a minha oração por você. Glória a Deus, Felipe, por essa palavra. Amém. Deus nos abençoe nisso.